O texto de hoje está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 7, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou os amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Por isso eu mesmo não me julgarei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: a esse vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa foram enviados e encontraram curado o servo. Esse é um lindo texto que fala de fé. Veja que a gente tem que entender o contexto cultural. Naquela época, para um judeu entrar na casa de alguém não judeu, de um gentil, era motivo de vergonha, de preconceito. E o centurião sabia disso. E ele fala: Jesus, você não precisa entrar na minha casa. É só você falar que a palavra vai se cumprir e meu servo vai se curar. E o interessante é que os próprios judeus falam: olha, ele não é do povo, ele não é judeu, mas esse centurião é um homem bom. Ele nos deixou construir a sinagoga, ele até ajudou a construir a nossa sinagoga. A sinagoga é uma pequena igreja, né, onde eles adoravam a Deus, fora o templo principal, né, de Jerusalém. Ele fala: não, esse homem é bom, Jesus, ajuda ele. Ele é um romano, mas ele é bom. E quando Jesus está chegando perto da sua casa, ele fala: olha, não entra na minha casa, eu sei da cultura de vocês, que não pega bem entrar na casa de alguém que não é do povo. E Jesus, ele vê que mais do que respeitar tradições ou qualquer regra que tinha na época, esse centurião tinha fé. Porque ele fala: olha, Jesus, eu sei o que é autoridade, eu sou um centurião, eu sou um homem importante, eu sei que quando alguém com autoridade fala, os outros obedecem. E eu sei que se você disser essa palavra, o meu servo vai se curar. Então a busca que ele queria era assim: eu quero que o meu servo seja curado. Ele não está pedindo por um filho, ele não está pedindo por um amigo, está pedindo por um servo, por um empregado dele, que ele amava muito, que ele queria bem. Veja, ele está orando por alguém que não é da família dele, ele está procurando ajuda por alguém que não é de interesse direto dele. Ele não se acha digno de pedir diretamente, então ele pede para que os anciãos judeus peçam para ele, para Jesus, essa cura. Ele sabe que ele não é digno que Jesus entre na sua casa, então ele pede que: olha, Jesus, nem que seja de longe, faça você essa cura, porque eu acredito na sua palavra. Agora a pergunta que fica é: e nós acreditamos na palavra de Deus? Será que nos falta um pouco de humildade para reconhecer que não somos dignos da presença de Jesus? Será que não estamos nos achando importantes demais ao ponto de pensar que Jesus tem que entrar na minha casa, mesmo eu tendo a vida do jeito que eu tenho, mesmo tendo atitudes erradas como eu ando tendo? Veja, aquele servo, ele não queria apenas a cura. Ele queria mais do que isso, ele queria a palavra de Deus. A gente vê o contraste em outra história da Bíblia, conta que um homem dos judeus, ele queria que fosse curada sua filha. E ele arrasta Jesus para que ele vá e cure a filha dele. E fala: não, Jesus, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Ele quer ensinar Jesus como fazer o milagre. E a gente sabe o final da história: Jesus ressuscita a filha dele. Mas esse homem não, ele não pede que Jesus vá à sua casa. Ele fala: Jesus, só fala uma palavra. Eu pergunto para você: o que você precisa de Jesus? Será que a gente está querendo ensinar Jesus como fazer o milagre? Tem um ditado que diz que a gente não pode ensinar o padre a rezar a missa. Será que a gente está tentando ensinar o Jesus, o Deus do milagre, a fazer o milagre?
Será que o milagre só vale se for do nosso jeito? Aquele homem não. O centurião, ele falou: não, Senhor, o Senhor vai curar o seu servo da maneira que você quiser. Mas eu acredito que só uma palavra já vai curar. Hoje você precisa de Deus, só uma palavra. Hoje você precisa de Jesus, somente de uma palavra. Às vezes complicamos demais as coisas, mas com uma palavra muda tudo. Uma palavra pode mudar o mundo inteiro. Deus quer mudar a sua história, mas você precisa acreditar na sua palavra. A palavra de Deus é tão eficaz quanto a sua própria presença. Eu vou repetir. A palavra de Deus é tão eficaz quanto a sua própria presença. Quando lemos os evangelhos, quando lemos a Bíblia, é como se o próprio Jesus estivesse aqui. E sabe o que muda da presença de Jesus, fisicamente ou não, da Bíblia ou da pessoa de Jesus na nossa casa? É a nossa fé. Não seja Tomé, não espere ver para crer. Creia e você vai ver o milagre na sua vida. Creia que Jesus é grande, que Ele é capaz de mudar a sua história. E com uma palavra Ele pode mudar a sua vida. Mas você precisa buscar na palavra. Busque a palavra de Deus. Confie em Jesus. Saiba que Ele é capaz de mudar a sua história somente com uma palavra. E então Jesus vai dizer na sua vida que nunca lhe viu fé tamanha como a sua. É de você mesmo. Basta só você acreditar na palavra dele. Uma palavra de Deus muda tudo na nossa vida. Fique com Deus. Tchau.